paz a todos. Hoje nós estamos aqui no canal do Vale a Promessa, mais um dia que Deus nos concede. Hoje nós estamos recebendo aqui conosco a pastora Cláudia Marques. Hoje ela vai estar trazendo um testemunho de vida aí. Eu convido você, fica até o final desse vídeo, com certeza você vai ser edificado. Que Deus possa te abençoar abundantemente em nome de Jesus. Pastora, é um prazer que você esteja aqui conosco, trazendo o seu testemunho de vida, falando o que Deus fez na sua vida. Eu quero que você se apresente para as pessoas conhecerem você um pouco mais. Prazer é meu, Enéas, a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos que estão nos vendo nesse momento com a paz do Senhor Jesus. E para mim é motivo de muita alegria ter sido convidada para estar aqui contando um pouquinho da minha história, e é um grande prazer estar aqui entre vocês, né, com a sua esposa, com você. Que Deus venha abençoar cada dia mais esse trabalho lindo que eu já acompanhava aqui no YouTube, acompanhava nas redes sociais, e eu sempre olhava e falava: meu Deus, será que um dia eu poderia estar lá? E olha que o Senhor preparou. O Senhor, ao menos pedi para o Senhor me trouxe até aqui para que a gente pudesse, né, contar o nosso testemunho. Com certeza esse testemunho vai edificar muitas vidas, né? Porque quando a gente falando daquilo que a gente vivemos e passamos, é um peso maior, né, na presença de Deus, porque sabemos o que Deus tem feito em nossas vidas. Eu queria que você, para a gente começar, você falasse um pouquinho sobre a sua infância. Como foi a sua infância ali? Você foi criado num lar cristão? Como que foi, pastor? Não fui criada em um lar cristão. Minha família, inclusive até hoje, meus pais, né, eles são católicos. Então eu fui criada no ambiente católico mesmo, indo para a igreja, fiz primeira comunhão, fiz crisma. E mais ou menos, quando eu fui ficando mais velha, eu fui gostando muito do lado da igreja evangélica, né? E aí foi onde eu comecei a conhecer mais o lado evangélico, mas eu cresci dentro da igreja católica. Ali na sua infância você enfrentou alguma dificuldade que ficou marcado na sua mente? Como que foi assim a sua infância? Nós somos uma família muito humilde, né? Meu pai sempre foi caminhoneiro, sempre trabalhou de caminhão, de motorista, então ficava 15 dias fora. Nós somos 3 filhas, né? Minha mãe sempre cuidou assim de nós como mãe e pai, porque quando meu pai estava em casa, ficava 2 dias, 3 dias e acaba que ele viajava de novo. Então nós éramos uma família bem humilde, minha mãe sempre nos ensinando, né, nos guiando pelo caminho certo. Então a gente sempre foi uma família muito unida, né? Então eu tenho 3 irmãs, tenho uma mais velha que eu e uma mais nova que eu, e a gente sempre foi bastante unido, desde pequenininho. Como que foi ali o início assim, da sua caminhada cristã? Como que você chegou aos pés do Senhor? Como que foi esse encontro? Eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, eu fui numa igreja evangélica e lá eu fui muito tocada mesmo pelo Espírito Santo. Eu achei muito lindo aquele lugar, eu gostei muito daquele ambiente e comecei a ir mesmo assim, muitos meses. E ali eu aceitei Jesus, né, com 18 anos mais ou menos. E passou um tempo, eu me afastei e não fui mais à igreja. Mas com 18 anos foi o primeiro contato que eu tive com o Senhor. Você lembra realmente como foi esse contato? Porque quando a gente tem esse primeiro contato, o primeiro amor é muito lindo de Deus e o agir do Espírito Santo, né? Como que foi assim? É verdade. Foi aquele primeiro amor mesmo. Eu achava muito lindo, eu olhava assim, eu achava muito lindo aquelas mulheres ministrando, aquela banda, aquele grupo de louvor cantando ao Senhor. E foi realmente impactante porque eu não tinha esse conhecimento desse lado, né? Eu conhecia Jesus de uma outra forma. E eu fui realmente tocada pelo Espírito Santo. E eu acredito que Deus, desde o meu nascimento, Ele já tinha um propósito na minha vida, né? E para isso foi acontecendo muitas coisas que eu pudesse firmar. Mas aquele momento, com 17 anos, eu nunca esqueci, porque foi realmente o primeiro amor, o momento que eu fui realmente muito tocada pelo Espírito Santo. Neste momento da sua conversão ali, você já começou a sentir que Deus tinha algo diferente na sua vida em termos ministerial, né? Pastora, como que foi? Desde esse momento que eu me apaixonei mesmo pelas coisas, sempre fui muito ligada às coisas de Deus. E nesse momento, lá atrás, o Senhor já tinha falado comigo que eu era diferente, que o Senhor ia fazer algo sobrenatural na minha vida. Mas eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha esse entendimento. E aí, jovem demais, né? E aí eu fui e me distanciei. Mas a partir daquele momento, eu sabia que tinha algo na minha vida, mas é tão difícil, às vezes, você, jovem, às vezes que você que está me vendo, afirmar na presença de Deus, a entender que o Senhor tem algo grande sobre as nossas vidas, e a gente às vezes não entende, não enxerga, né, a visão lá na frente.
mas quando o Senhor promete, pode passar o tempo que for que Ele faz. Pastor, o que causou esse afastamento de você da presença de Deus? Foi o próprio inimigo que semeou ali para você sair? O que você entende nisso? A juventude mesmo, né? Eu era jovem, eu queria conhecer tudo, conhecer o mundo, quis viver a vida, como falam por aí, né? E aí fui olhando para o mundo e me afastei totalmente da igreja. Pastor, o que te trouxe de volta para os caminhos do Senhor? Então, aí foi muitos anos fora da igreja. Eu acreditava em Jesus, né? Eu tinha essa consciência de quem era Deus. Mas eu me afastei, aí eu casei muito novinha, tive um filho. Com 19 anos eu tive meu primeiro filho, que hoje tem 16 anos. É a alegria da minha vida também, né? E aí, quando eu tive uma separação, né, no casamento, e nesse momento da separação foi um momento muito difícil na minha vida. Um momento em que eu achava que estava tudo acabado. E foi nesse momento que eu firmei mais na igreja. Foi nesse momento que eu fui, me joguei mesmo aos pés do Senhor. Se tivesse culto todos os dias eu estava ali na igreja. Foi onde eu fui mesmo para Jesus e firmei mesmo na presença do Senhor. Pastor, enquanto você retornou então, igual você acabou de falar, quanto tempo durou para Deus começar a fazer o processo sobre o seu casamento de restauração? Sim, eu vim para a igreja e como eu estava num momento de muito sofrimento, firmei mesmo na casa do Senhor. E quando eu vim para a igreja, teve uma profecia sobre a minha vida. E um profeta que eu nunca vi na vida, ele chegou em mim e disse que eu seria a esposa de um pastor. Para mim aquele momento era tão impossível, era algo tão... Porque eu estava muito desestruturada sentimentalmente, né, num momento muito difícil, que eu pensei, falei, gente, esse profeta está doido, né? E ele disse que eu seria a esposa de um pastor e que Deus restituiria tudo aquilo que eu perdi. E passaram-se mais ou menos 6 meses por aí, eu conheci meu esposo, né? Já era obreiro na casa do Senhor, e foi onde tudo começou a ser restaurado na minha vida. E aí eu engravidei do meu segundo filho, né? Veio de uma vez, assim, não estava nem esperando, e na época eu não entendia, mas como assim? Eu acabei de separar, já engravidei, né? Eu não sabia nem se eu ia casar com essa pessoa. O Senhor, ele trabalha de umas formas assim que a gente não entende. Se o meu segundo filho não tivesse vindo naquele momento, eu acho que tudo que aconteceu na minha vida até hoje poderia não ter acontecido, né? Aí foi aonde que eu engravidei do meu segundo filho, e foi realmente um processo aquele momento que eu era do meu segundo filho, foi onde Deus firmou mesmo eu na presença dele e começou a falar mesmo tudo aquilo que ele iria fazer na minha vida. Quero falar com você que também às vezes passa por situações tão difíceis que para você não tem mais solução, né? Aquele momento em que eu estava num momento tão difícil da minha vida, um momento em que eu não via solução para nada, o Senhor, ele resgatou, ele começou a fazer tudo diferente na minha vida. Mesmo que eu não enxergava aquilo que o Senhor tinha falado para mim, que eu seria esposa de um pastor, e eu não me via daquela forma, não conseguia enxergar isso, mas é tudo aquilo que o Senhor promete para nós, pode passar o tempo que for, que se cumpre na nossa vida. Nesse momento de dificuldade, em que o Senhor estava restaurando e eu não estava entendendo, muitas vezes vocês não entendem aquilo que Deus está fazendo. Né? Naquele momento realmente eu não entendia por que eu tinha engravidado, por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, mas o Senhor precisava fazer algo naquele momento para que pudesse realmente mudar a minha vida, que através dessa união, através desse filho que o Senhor me deu, começou realmente a mudar tudo. Então deixe Deus trabalhar. Se você está passando por algum problema, você pode não entender, mas deixe o Senhor trabalhar, porque Ele sabe o que é melhor para você. Pastora, das suas primeiras 2 gestações, a terceira gestação, qual foi o sonho que te levou a você tentar o terceiro filho? Eu sempre tive vontade de ter muitos filhos. Mas na verdade no meu coração, meu maior sonho era ter uma menina, né? E como eu tinha 2 meninos, e o meu menino mais segundo filho já tinha 6 anos de idade, eu conversei com meu esposo, falei, não, meu bem, vamos ter mais um filho? Eu acho que vai ser a menina que eu tanto sonho. E aí a gente tentou ter mais um filho por esse motivo. Pastora, dentro da sua terceira gestação, você enfrentou algumas dificuldades, né, durante a gravidez. Qual que foi essas dificuldades e qual o momento que você viu ali que realmente precisava de um milagre de Deus? Como essa gestação foi muito sonhada, muito desejada, eu demorei quase 2 anos para conseguir engravidar. E quando eu engravidei foi um sonho. Tudo que eu não fiz nas outras gestações, eu fiz nessa,
né? Eu fiz o quartinho do bebê, nós fizemos fotos, fizemos tudo, chá de bebê, foi um sonho mesmo. E estava tudo muito bem, tudo muito saudável. De repente, com 30 semanas de gestação, né, eu fui ao médico com os exames de rotina, né, a minha médica. E aí foi nesse momento em que eu descobri que tinha esse problema, né, que eu tenho sangue negativo, o do bebê positivo, e não deu tempo da gente tomar essa injeção porque já estávamos com 30 semanas de gestação. E nesse momento a gente descobriu que tinha esse problema, e foi onde ela foi muito sincera comigo, né, que era um problema muito sério, que tinha vários e vários aspectos contra o bebê desse problema. E a doença se chama eritroblastose fetal, que é incompatibilidade de RH, em que o meu organismo, explicando melhor, estava lutando contra o bebê, né? E nesse momento a médica me falou que poderia acontecer realmente muitas coisas com o neném, que ele poderia ter deficiência mental, surdez, paralisia cerebral. Essa seria uma das condições que o meu filho poderia nascer. E como que foi esse processo, você enfrentando tudo isso, passando essa dificuldade, o sonho de ter o terceiro bebê e vindo tudo isso desabando na sua mente, sobre a sua família, pastor? Né? Muitas vezes a gente pensa que acontece com o vizinho, que acontece com um amigo distante, que acontece com alguém na televisão, mas quando acontece com você, com a sua vida, é diferente. E em que momento também que você não pode fazer nada, dinheiro não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada por você, é só Deus mesmo. Muitas pessoas falam, agora é só Deus. Sim, é só Ele mesmo que pode fazer. Eu me vi numa situação muito difícil, chorei muito, muito mesmo. Eu fiquei com muito medo, né? Nesse primeiro momento em que veio essa notícia tão ruim, tão difícil, eu realmente me abalei bastante. E como que foi ali o suporte do seu esposo nessa hora? Porque realmente era um sonho de vocês dois. E ter uma notícia dessa realmente vem assim para abalar o emocional da gente, né? Sim, me abalou muito. Ele estava comigo na médica nesse dia. Nós saímos de lá, ela já pediu para tomar uma injeção para amadurecer o pulmão do bebê, porque nós teríamos que tirar esse pinço, era uma sexta-feira, a gente teria que tirar o bebê na segunda-feira. E saindo de lá, entramos no carro, eu chorando muito, e ele me disse, você lembra o que Deus disse para você? E naquele momento de desespero, a gente se esquece de tudo que Deus fala conosco. Muitas vezes, a gente está com problemas assim, que a gente pensa que tampa toda a nossa visão. Mas a gente tem que parar e pensar, olha, o Senhor tem promessa, o Senhor está cuidando, mesmo em momentos de dificuldade e de desespero. E ele me lembrou do dia que eu descobri como meu sonho era ter uma filha mulher, o dia que eu descobri que era um menino, era outro menino, era mais um menino na minha vida. Fui para casa feliz, falei, Senhor, mais um menino, minha casa vai encher de rapaz, né? E eu fui lavar vasilha, e nós mulheres quando vamos lavar vasilha, o Senhor fala conosco, e o Senhor falou comigo naquele momento. O Senhor disse para mim que o meu filho se chamaria Samuel, e que ele seria um profeta do Senhor nessa terra. E eu chorei muito e o Senhor falava para mim, Samuel, Samuel. E aí meu esposo me lembrou desse dia que aconteceu isso. Meu esposo falou, você lembra daquilo que Deus te falou? Um profeta vai nascer e você acha que o inimigo vai deixar um profeta nascer assim muito fácil? Você vai passar por dificuldades, mas o Senhor, Ele vai fazer e Ele vai te ajudar. E como que foi esse processo? Vocês indo no médico, vendo ali os pareceres do médico e sempre crendo no milagre de Deus, né? Isso. Na primeira semana eu fiquei muito abatida. Nós já falamos para o nosso pastor, meu pastor, né, que é o pastor Dorival, minha pastora Maria, meus pais, né? E a gente passou para todo mundo e aí começaram todos a orar. Todos começaram a colocar em oração a minha gestação, o meu bebê. Tinha uma igreja toda orando por mim, tinha amigos orando por mim. E foi onde que a gente começou a ver a mão do Senhor a cada semana. Porque todas as semanas a gente tinha que fazer um exame, que é no cérebro do bebê, a pressão sanguínea no cérebro do bebê. E a gente fazia esse exame toda semana. E aí na segunda semana, que não precisou tirar o bebê antes da hora, eu comecei a entender e a ver a mão do Senhor agindo. Falei, peraí, o neném era para nascer na segunda-feira, passou-se uma semana, passou-se segunda semana e o neném ainda está na minha barriga e está tudo bem com o neném. A doutora olhava o exame e falava, não estou entendendo, ainda está tudo bem com o neném, vamos esperar mais uma semana. E assim foi acontecendo de semana a semana.
Você como mãe, nesse momento ali, como que você via essa situação, passando por tudo isso ali? Você sempre acreditava que Deus podia fazer um milagre? A partir da segunda semana eu acreditei. Eu falei, Senhor, o Senhor me prometeu um menino, que o Senhor falou para mim que ele seria um profeta, eu sou sua serva e a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Muitas vezes o Senhor disse que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode remover montanhas. Então muitas vezes o nosso milagre, o nosso próprio milagre, às vezes não precisa você ficar saindo pedindo oração, correndo atrás de profeta. A nossa fé, né, que vai fazer o grande milagre na nossa vida. E eu comecei a ter fé e acreditar. Por mais que eu chegava naquele consultório médico, a médica, olha, o exame está falando isso aqui, olha, vamos preparar para isso, sempre me preparando para o pior. Mas eu não acreditava. Eu acreditava que meu filho ia nascer saudável. Qual foi o momento exato que você realmente viu ali que Deus tinha feito o milagre e que ele ia nascer para cumprir a promessa de Deus mesmo? Chegamos a 38 semanas de gestação e aquilo para a médica já era uma grande vitória, porque 38 semanas foram 8 semanas, de semana a semana, orando, buscando, clamando ao Senhor. E chegamos a 38 semanas de gestação e marcamos o parto. E quando eu entrei na sala de cirurgia, ela já tinha uma equipe médica muito grande esperando, né? Tinha 3 pediatras especialistas no caso, tinha 3 obstetras junto com ela e tinha uma lista enorme de exames para fazer no bebê quando nascesse. E eu sentei naquela maca e o anestesista, antes do anestesista vir me anestesiar, a doutora olhou para os meus olhos e disse: olha, Cláudia, até agora os exames dizem que está tudo bem com o bebê, mas a gente não sabe se está bem. Só agora que nós vamos tirar o bebê é que nós vamos ver se ele está bem. Mas naquele momento eu olhei para ela, não respondi, mas eu acreditei lá no fundo do meu coração que o Senhor já tinha feito um milagre. Eu tinha uma certeza muito grande, era como se o Espírito Santo estivesse falando para mim: olha, eu estou fazendo a sua vida, né? Então mesmo, queridos, você que está me vendo agora, mesmo que tudo fala que não, mesmo que o advogado diz que não dá certo, mesmo que o médico disse que para você acabou, eu quero dizer para você que a última palavra vem do Senhor. E se você acreditar nele até o último momento, ele vai fazer na sua vida. Pastora, com essa doença muito rara que ele poderia nascer, qual que seriam os sintomas que ela poderia causar no nascimento dele? Então, ele poderia já nascer, no nascimento, visivelmente, olhando para o bebê, ele já poderia nascer com o crânio já deformado, a pele dele já toda vermelha, tipo sem a pelinha do rosto, já nascer toda deformada, vermelha também, porque como era uma incompatibilidade sanguínea, ela afetaria o cérebro do bebê, né? Tanto também por dentro, deficiência mental, surdez, quanto por fora também, que deformação no feto, né? Tem como você descrever esse momento ali do nascimento dele, com você como mãe ali, mesmo você anestesiada, você vendo ele nascer ali? Foi maravilhoso, foi um momento assim indescritível mesmo, porque a gente fica muito feliz por ter essa fé e depois poder ver com os próprios olhos aquilo que Deus faz. E quando a médica tirou o bebê, ela disse para mim: olha, Cláudia, visivelmente o seu filho é perfeito. E visivelmente assim, porque ele chorou, né? E é uma coisa que poderia acontecer, a surdez, né? A mudo surdo, e ele chorou, saiu a voz. E foi um momento muito emocionante, muito emocionante. E aí os pediatras já tiraram o bebê, já colocaram perto de mim e já foram fazer os exames. Mas ali naquele momento eu já tive uma certeza muito grande que o bebê era perfeito, que o Senhor tinha completado aquela obra que Ele mesmo prometeu. Pastora, dentro da sua própria família, com o nascimento do seu filho, igual você descreveu aqui, que foi um milagre de Deus, isso fortaleceu a fé da sua família? Porque para você e o seu esposo, vocês tinham essa fé e gerou isso e Deus fez um milagre. Como que foi? Realmente, eu acredito que depois que todos veem, né, o que Deus faz, fortalece com certeza. Porque naquele momento as pessoas, todo mundo falava: acredita, vai dar certo, mas eu acredito que lá no fundo do coração tinha muito medo, né? E eu queria falar com você aí que está me vendo, às vezes é preciso a gente passar por lutas, dificuldades, para que a nossa fé seja fortalecida.
Se a gente não passar por dificuldades, por lutas, por problemas, como que nós vamos ajudar alguém que está passando por aquilo, né? Então hoje eu posso falar com prioridade, causas impossíveis, né? Nós temos que acreditar nesse Deus grandioso, porque Ele pode resolver por você, Ele pode fazer, assim como fez na minha vida, algo que praticamente, perante a medicina, ele não ter nenhum sinal, não ter nascido com nenhum sinal daqueles infinitos que a médica disse, é algo realmente impossível aos olhos humanos. E isso com certeza fortalece a fé. Hoje, com quantos anos está o seu filho já e como tem sido o comportamento dele de lá para cá? Parece que ele já tem um chamado de Deus especial, né? Sim. Assim como o Senhor disse que ele seria um profeta de Deus, realmente ele já é um profeta de Deus. Ele canta as minhas músicas, sabe? A gente pede oração, ele vem com a mãozinha para orar. E ele é lindo. Hoje ele tem 3 anos de vida, fez 3 aninhos agora em maio passado. E ele é muito lindo, ele é muito esperto, gosta muito de conversar. E eu vejo que realmente Deus tem um chamado muito grande sobre a vida dele. Pastora, depois de todo esse processo que você e seu esposo enfrentou, Deus também começou a cumprir as promessas dele que ele já tinha feito lá atrás, entregado algumas palavras sobre o ministério, né, da sua vida e na vida do seu esposo. Como você tem vivido isso hoje em dia, o seu ministério? Exatamente, Enéas. Depois que meu filho nasceu, parece que as portas se abriram. Às vezes a gente precisa passar por um vale, por uma dificuldade, para que aquelas promessas do Senhor venham se cumprir nas nossas vidas. E passando um ano, mais ou menos, que ele nasceu, no momento que eu já podia, né, fazer a obra de Deus, eu já comecei a sair, a ministrar, a louvar ao Senhor. O Senhor já começou a entregar bênçãos sobre a minha vida. Então realmente os céus se abriram depois de todo esse vale. Assim como tem o canal aqui que fala, tem esse programa que você está direcionando do Vale à Promessa. Então é preciso a gente passar por esse vale para que a gente possa alcançar a promessa de Deus. Pastora, como Deus falou várias promessas sobre a sua vida, e uma das promessas que Deus falou que te levantaria como levita aqui nessa terra. Como que foi esse processo para você realmente ser uma levita de Deus, estar adorando o Senhor? Você já se sentia capacitado ou Deus foi te capacitando dia após dia? Muito rápido o que Deus fez na minha vida. Assim que eu casei, o Senhor usou também um profeta. Quantas vezes o Senhor fala conosco, né? E o Senhor usou um profeta, disse para mim que eu gravaria não só um trabalho, como vários trabalhos. E aquilo para mim era tão impossível que eu nem cantava na igreja. Eu não me achava capaz, eu pensava né, quem sou eu, logo eu, né? E eu questionei isso a Deus várias vezes, Senhor, eu não, né? Eu não consigo, eu era muito tímida. E de repente começou a acontecer na minha vida. Comecei a louvar na igreja, comecei a fazer o projeto de Deus dentro mesmo do meu ministério ali na igreja. E de repente começou a vir convites, começou a entrar no meu coração esse sonho, né, da gravação. E onde veio tudo acontecer. Então às vezes você pode não enxergar a grandiosidade de Deus, que Deus tem na sua vida, né? Muitas vezes Deus fala conosco e a gente fala, não, mas eu não, comigo não tem como. Mas quando o Senhor promete, Ele cumpre. E aí foi tudo encaminhando para a gravação do CD, né? Tive esse convite para gravar o CD, conheci através de uma amiga o produtor, e foi tudo muito lindo. Comecei a escolher as canções, né, para compor o cenário do CD. Estamos aí na reta final, né, da gravação. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele promete e Ele cumpre na nossa vida. Dentro desse CD você ainda não lançou ele por causa da pandemia que veio, mas está aí no forno para ser lançado? Exatamente, eu não lancei ainda, já era para ter lançado, mas aí aconteceu toda essa pandemia, né? E a gente deu um tempinho para poder fazer um lançamento bem abençoado. E aí tá no forno, tá quase saindo mesmo, esperando só o tempo de Deus para a gente poder lançar e divulgar todas as músicas, porque eu divulguei só algumas. Dentro desse CD você poderia dar uma palhinha de uma das músicas que está lá em primeira mão, né? Porque ainda nem foi lançado, né? Para que as pessoas possam estar te acompanhando depois. Sim, eu vou cantar um pedacinho de uma música que o Senhor colocou na minha vida, que foi a última música que eu comprei, né? A última composição adquirida, porque já estava todo o CD pronto praticamente, e aí o Espírito Santo falava algo comigo no meu coração que ainda faltava alguma coisa. E aí eu fui atrás, fui orando e o Senhor me mostrou essa composição.
E eu fui atrás da compositora, foi muito difícil eu conseguir, mas que fala muito aos nossos corações que Deus está trabalhando. E fala um pouquinho na minha vida também, no momento que eu estava desesperada, chorando, não vendo solução para as coisas, para todas as coisas que aconteceram, o Senhor estava falando comigo: aquieta seu coração, porque eu estou trabalhando. Aquieta, eu estou trabalhando, no deserto eu estou te ensinando. Acalma tua alma, aquieta, a vitória vai chegar, o deserto vai passar. Vem vindo aí história pra você contar. E o Senhor diz pra mim e pra você, mesmo em meio a qualquer dificuldade que você passar, aquieta o seu coração, descansa e confia, porque o Senhor está trabalhando por você. Pastor, e hoje você e o seu esposo têm vivido as promessas que Deus tem feito atrás, hoje é realidade na vida de vocês, né? Como tem sido aí o contato de vocês? Vocês têm andado em várias igrejas, ele ministrando a palavra, você louvando o Senhor. Você tem as redes sociais, telefone de contato, alguém quer levar vocês? Sim, para a glória de Deus, né? Tudo seja para a glória de Deus. E nós estamos na obra realmente para que Ele seja glorificado. Nós temos andado muito, Enéas. Agora esse ano a pandemia parou um pouquinho tudo, mas nós temos andado para a glória de Deus em vários lugares, várias cidades, né? Ele ministrando a palavra, eu louvando. Para encontros de casais também, a gente trabalha muito com casais e tenho contato, sim, eu tenho as minhas redes sociais. Meu telefone, WhatsApp, é 649-9235-2303. E tem o Instagram também, Cláudia Marques _oficial. E tem meu YouTube também, né? Tem um canal no YouTube que é Cantora Cláudia Marques. E esses contatos assim vocês conseguem me encontrar. Pastora, qual que é a palavra que você deixa? Nós estamos em final da pandemia, momentos difíceis nós enfrentamos nesse ano, né? E sempre a gente sabe que depois de momentos difíceis vem o agir de Deus. Você como pastora, como levita de Deus, qual a palavra você deixa aqui para o final para as pessoas direcionadas? Eu acredito que nesse momento difícil que está todo mundo passando, né? Não acredito, a gente não pode pensar, só eu que estou passando por luto, só eu que estou passando por problema. Eu acredito que todos nós passamos. Nesse tempo de pandemia, eu acredito que cada um de nós sofremos, né? Por alguém, por um ente querido, oramos por alguém para que alguém pudesse sair da dificuldade que está passando. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele que é quem dá a última palavra. Eu tenho certeza que tudo isso que está acontecendo vai passar, que dias melhores virão e nós temos que a cada dia mais dobrar os nossos joelhos, buscar mais o Senhor, né? Em tudo isso que a gente vê nesse mundo todo, está muito mais claro do que Jesus vai voltar e que a nossa única preocupação tem que ser: será que eu vou perder minha salvação? Né? A nossa salvação não pode ser perdida. E isso, para que a gente não possa perder isso, esse contato com o Senhor, essa intimidade com Deus, a gente buscar mesmo em oração, né? Porque aí toda essa angústia, tudo isso que está passando nas nossas vidas vai passar. Hoje nós ouvimos o testemunho da pastora Cláudia Marques. Eu quero convidar você a inscrever no nosso canal no YouTube do Vale a Promessa Oficial. Temos palavras de edificação, testemunho como esse que veio nos edificar nessa manhã. E eu sei que Deus tem algo maior sobre a sua vida. Então que você possa estar abrindo o seu coração, deixando Deus ministrar. Compartilhe esse testemunho, com certeza ele vai alcançar a vida, transformar vidas, assim como mudou a vida da pastora e toda a família dela. Que Deus possa nos abençoar abundantemente. E eu vou deixar a palavra final para a pastora Cláudia Marques. Eu quero agradecer, né, a você, Enéas, sua esposa Araceli, pela receptividade, pelo carinho conosco. Eu quero agradecer ao Senhor também, por tudo que Ele fez na minha vida, por tudo que Ele ainda vai fazer, né? Agradecer por tudo que Ele tem projetado sobre as nossas vidas. A gratidão é algo que tem que estar em nosso coração em todo o tempo. E eu espero muito que o Senhor tenha falado ao seu coração com esse trabalho,
né, o meu testemunho. Muitas pessoas me perguntam mesmo, e seu testemunho, conta seu testemunho. Então esse foi um grande canal na minha vida para que eu pudesse contar o meu testemunho, um pedacinho que eu já passei. E eu espero mesmo que Deus venha falar grandemente no seu coração. Obrigada, Enéas, pela oportunidade, e obrigada a todos pelo compromisso de estar aqui conosco até esse momento. Um grande beijo no coração de cada um.